Olá, queridos e queridas. Aula 2 do nosso mini curso de ação de guarda e regulamentação de convivência. Nós falamos na aula um sobre guarda, modalidades, espécies de guarda, conceitos sobre guarda. Falamos na aula 2, falaremos agora na aula 2 sobre regulamentação de convivência, direito de convivência, também chamado de regulamentação de visitas, mas conforme eu expliquei para vocês, ou ainda vou explicar, não gosto desse termo visita, né? Porque pai e mãe não visitam, eles convivem. Na aula 3 falaremos sobre alienação parental, que é um tema que eu adoro, eu gosto muito, é muito real, é muito presente. Quem fala que alienação parental não existe está fora da realidade. Né? Muitas vezes a gente não vai para frente com isso no processo, muitas vezes a gente não exige ali aquela declaração, não requer aquela declaração, não faz a demonstração da forma que deve ser, mas está ali presente, principalmente se tiver briga sobre guarda, ali agressões mútuas, né, em relação à capacidade da outra parte exercer o seu poder familiar, exercer o seu direito de guarda, provavelmente pode ver ali que vai ter uma situação de alienação parental. Mas alienação parental também não é tudo que a gente vê aí as pessoas sendo acusadas, não, tá? A gente vai ver na aula 3. Aula 4 falaremos sobre Lei Maria da Penha, medidas protetivas de urgência e regulamentação de guarda em relação aos filhos. Por quê? Porque as medidas protetivas de urgência, como regra, tá? Elas são em favor da mulher e não necessariamente estarão diretamente ligadas aí à relação do pai com os filhos. E também vou trazer nessa quarta aula, nesse quarto encontro, casos especiais, né? Jurisprudência, precedentes, tanto que confirmem as regras que eu estou mostrando para vocês, quanto que tragam grandes exceções, situações que estão contrárias ao que está dizendo no Código Civil, e também casos extremos, né? Casos especiais. O processo de guarda, ele tramita em segredo de justiça, né? Então a gente não tem muito acesso a detalhes, mas a gente tem sempre uma ementa, algo interessante que a gente pode tanto aplicar no nosso caso, quanto trazer para fins de estudo mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os meus slides, né? Que eu fiz esses slides com o fim de não esquecer de nenhum tópico, porque senão poderia ficar alguma coisa para trás, algum ponto importante, algo que pode ser utilizado, que pode ser favorável ao cliente de vocês, para trás. Como eu disse, né, modéstia à parte, eu acredito que pessoas leigas, pessoas que não são do direito, são capazes de compreender essas aulas, compreender esse mini curso, né, servir como uma forma de consulta, de consultoria. Mas a gente não pode, né, dispensar uma análise de um profissional do caso concreto. O curso em si é voltado para o advogado, né? Se você não atua no processo de guarda, mas tem interesse, né? Atua em outra área, mas de vez em quando aparece uma situação de guarda, é um cliente que confia em você, você não quer dar para trás, você também não tem um parceiro que você entenda que tenha a mesma diligência que você, porque isso é uma dificuldade. A gente fala muito sobre parceria na advocacia, mas às vezes a gente não tem um parceiro que vai atuar com a mesma diligência que você acha que você atuaria, caso você pegasse aquilo ali para estudar. Então, pode ser isso, pode ser um advogado iniciante mesmo, pode ser alguém que tem muita teoria e pouca prática, pode ser de tudo, mas é primordialmente voltado para aquele profissional do direito em si. Tá? Aqui é bem enxuto, é bem prático. A ideia é pegar o fio da meada e ir embora, pegar o cliente e botar o processo no judiciário para garantir o direito dele. Por quê? Porque envolve criança, é minucioso, deve ser detalhista, mas também é urgente. Então vamos lá. Na aula um a gente falou sobre guarda e poder familiar, a diferença entre guarda e poder familiar. Falei para vocês que o poder familiar é como se fosse algo maior, né? Uma coisa macro. Pai e mãe têm poder familiar. Ponto. A guarda, ela pode ser determinada de forma unilateral e não fará com que o outro perca o poder familiar. Poder familiar é uma perda que acontece em casos extremos. Eu tenho até de muitos e muitos anos atrás um caso em que eu fiz o pedido para que uma mãe perdesse o poder familiar de uma criança porque ela abandonou esses filhos. E aqui eu não estou falando de abandonou com o pai, foi viver a vida, não. Estou falando de uma pessoa que deixou dois filhos em situação de risco mesmo, filhos ali na primeira
infância, ou seja, antes dos 6 anos, teve envolvimento de conselho tutelar. O resultado é que a gente trabalhou para os avós, né? Hoje em dia, quem cuida dessas crianças, quem cria essas crianças são os avós, e o pai tem uma guarda compartilhada, são os avós paternos, eles moram juntos, enfim. Mas para você ver como é que não existe uma regra, né? Uma guarda compartilhada entre avós paternos e pai. Então, isso foi possível, isso foi determinado. A mãe, a gente não sabe onde tá por aí vivendo a vida dela, de vez em quando ela aparece. Só que foi feito o pedido da perda do poder familiar dela para que ela deixasse mesmo de ser mãe. É esse o fim do poder familiar. Crianças que vão para adoção, elas têm a perda do familiar, a perda do poder familiar dos seus pais biológicos determinada, né? Suspensão também. Isso é uma coisa lá do ECA, tá? A gente está falando aqui de guarda de família. Então é importante você tentar essa diferença. Lembrando que nesse caso da perda do poder familiar desses avós clientes, eles não nunca cobraram alimentos, né? Pensão alimentícia dessa mulher, mas poderia, tá? Mas coitada, ela não ia ficar executando pro resto da vida. Enfim. Continuando falando, falamos sobre guarda unilateral e direito de convivência. Falamos que, ainda que uma guarda unilateral seja determinada em favor de um genitor em detrimento do outro, o outro não perderá o direito de conviver com o filho. A guarda pode ser fixada de forma unilateral, seja por interesse do genitor que está abrindo mão de ter uma guarda compartilhada, seja por uma situação de risco, seja por uma distância, enfim. Vários motivos podem levar o juiz a determinar que a guarda seja unilateral, pode ser de comum acordo, mas o outro terá direito de conviver com esse filho, a não ser que ele seja um risco para o filho. E aí a gente vai ter os estudos psicossociais, né? Que envolvem aí um relatório técnico, e a gente vai ver se existe alguma forma de, em alguma medida, reaver essa convivência, ainda que de forma gradativa e supervisionada. Então, essas coisas são assim. Pai e mãe somente não verão filhos mesmo em casos extremos. E que a guarda compartilhada é a regra. Existem hipóteses em que ela não será compartilhada, mas que ela é a regra do nosso sistema jurídico. Tudo isso lá na aula 1. Pode voltar lá se você não viu. Qual a importância da regulamentação de visita? A importância da regulamentação de visita, de estar no papel, além de evitar conflitos desnecessários e constantes, é que pai e mãe não sequestram filho. Eu vejo muito, às vezes a pessoa chega ou fala na internet, né, vai na Defensoria Pública dizer que ela foi embora com meus filhos, sequestrou meu filho. Ele tinha que me devolver domingo, ele não me devolveu, sequestrou meu filho. Aí quer envolver a polícia? Não é. Pai e mãe têm poder familiar, não sequestra filho. O que faz com que você tenha o direito de reaver o seu filho a seu poder, a sua posse, é uma ação de busca e apreensão dessa criança, desse menor. E isso vai acontecer se e somente se o juiz determinar. E o juiz vai determinar isso ou em tutela provisória de urgência, caso não tenha nenhuma guarda regulamentada, ou ele vai determinar isso caso exista uma guarda regulamentada que está sendo descumprida. Fora isso, não. Então tem que estar regulamentada. Outro ponto importante, calendário. Existem várias e várias datas durante o ano que são importantes. Importantes para o filho, importantes para o pai, importantes para a mãe, importantes para a família, férias. Então, faça o calendário para o seu cliente. Em regra, o Ministério Público, quando opina Natal alternado, Ano Novo alternado, feriado prolongado alternado, final de semana alternado. Dia das mães com a mãe, dia dos pais com o pai, aniversário da criança pode partir no meio, né? O dia, metade do dia para cada um, pode jogar para o próximo final de semana, ou pode alternar anos pares e anos ímpares. Então, assim, são férias em julho, tem férias em janeiro. Então, faça o calendário, pense em como vai ser a dinâmica dessa convivência. Você não perde, por agir em excesso, tá? Para evitar conflito de ter que também voltar ao judiciário depois para ver uma questão ligada ao final de semana, porque aí o final de semana já passou, né? Porque não vai dar tempo. Então, às vezes, existe um outro relacionamento, existe ali uma viagem, um passeio marcado, aí a outra pessoa está com implicância.
Tem de tudo. Às vezes a criança em si é muito pequena e a opinião dela é simplesmente ignorada pela idade que tem. Então, ainda que ela deseje fazer de um jeito, o outro, o genitor que tem aquela data ali para ele, é quem vai decidir até que o juiz diga algo em sentido contrário. Então, sente, tá? E regulamente a sua visita de fato, de forma minuciosa, de forma detalhada para que seja possível manejar remédios jurídicos, remédios judiciais, para cumprir, para fazer cumprir aquela convivência na forma como foi determinado, que pode ser por acordo ou que pode ser por meio de determinação judicial. Outro ponto extremamente prático: pegou a decisão que determina a convivência, tá fraca. Tá omissa, tá faltando informação, embarga de declaração, faz o embargo de declaração, para que o juiz especifique muito bem especificado, porque é assim que a gente consegue fazer cumprir uma decisão judicial. Um caso interessante que eu tive esses tempos atrás era de um cara que tinha uma medida protetiva, né, contra ele, em favor da mãe. A mãe não estava deixando ele ver o filho e ela se justificava por conta da medida protetiva. Então a gente entrou com a ação de guarda e regulamentação de convivência, ele quer a guarda compartilhada, a regulamentação de convivência. E conseguimos a tutela de urgência, só que por conta da medida protetiva, estava escrito lá que ele entraria em contato por meio de uma interposta pessoa para que pudesse pegar o filho também por meio de uma interposta pessoa. E nesse meio tempo de tutela provisória, porque a gente ainda não tem uma decisão definitiva nesse caso, a medida protetiva acabou. E não foi renovada, porque isso acontece. A medida protetiva ela tem um prazo de validade, né? Um prazo de vigência. E ela só será renovada caso aconteça fatos novos, ou a própria ofendida, a mulher, supostamente vítima de violência doméstica familiar, peça uma renovação com base em algo, tá? Porque eu vejo muito o MP daqui, por exemplo, se manifesta muito a favor da medida protetiva, principalmente em relacionamento findo, né? Tipo assim, você já terminou mesmo, pra que você quer ficar falando com essa mulher? Geralmente é por causa do filho. Mas o juiz, às vezes, autoriza uma medida protetiva sem nenhum fato novo, mas não é o ideal, né? Porque a medida protetiva ela é de urgência, como o próprio nome já diz. Mas isso daí a gente vai falar lá na aula 4. Enfim. Existia na decisão judicial essa informação clara de que seria por interposta pessoa. Quando acabou a medida protetiva, ele mesmo queria buscar e aí entrar em contato com essa mulher, porque ele já podia entrar em contato com ela, né? Porque a medida protetiva era de afastamento, mas também era proibição de contato. Ela mencionou isso, que ele não poderia pegar por ele mesmo. É lógico que ele poderia. Né? É lógico que ele poderia. O motivo da interposta pessoa tinha uma razão de ser, mas a juíza falou com poucas palavras e eu não embarguei de declaração porque a medida ainda estava começando, né? Eu não imaginei que fosse demorar tanto em sede de tutela provisória ainda. Então, eu fui lá e fiz um novo pedido no processo. A juíza arrumou, ficou brava, tá? Não gostou, porque essa moça até está representada pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública foi contra a modificação, enfim, coisas que a gente não entende. E a juíza não gostou. Ela, inclusive, quis dizer o óbvio, né? Ela quis informar que é claro que ele pode ir buscar. Mas eu já imaginava que isso ia acontecer, enfim, problema resolvido, mas é a importância de não deixar passar nada. Concomitância com a definição da guarda. Ação de guarda e regulamentação de convivência. É o nome da sua ação, você vai tratar sobre os dois assuntos. São dois pedidos. É um pedido de definição de guarda, que você vai pedir compartilhado, a não ser que você tenha um motivo diferente para isso, e regulamentação de convivência como um pedido cumulado. E melhor interesse da criança, tudo no melhor interesse da criança. A rotina da criança vai ser preservada para que a gente monte esse calendário aí, né? A gente tem que pensar em todas as coisas, em todas as possibilidades. A criança faz atividades extracurriculares, ela joga bola, faz jiu-jitsu, faz natação, faz inglês. Qual que é o horário de estudo dela? Qual a distância que esse pai tá? Ah, ele tá 600 km, ele tá 600 quilômetros de distância. Ele vai pegar a criança no sábado para devolver no domingo? Impraticável para todos, exaustivo. A criança segunda-feira, né, vai estar como para ir para a escola? Enfim, tudo isso vai ser observado. Artigo 1589. Deixa eu ver meu mapa. Artigo 1589. O pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, se for acordo maravilhoso, ou for fixado pelo juiz. O juiz
Ele vai fixar se as partes não entrarem num acordo, ele que vai dizer como é que vai ser feita essa visita. Bem como fiscalizar sua manutenção e educação. A gente já falou disso que o poder familiar confere ao genitor não guardião, que fiscalize a educação do outro ainda, que tem uma guarda unilateral, né, determinada. Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós. Direito de visita avoengo, né? Ação de regulamentação de visita avoengo, você pode fazer, tá? Se por algum motivo os avós não estiverem tendo acesso a esses netos, a gente não sabe como são as estruturas familiares, hoje em dia podem ser diversas. Se por algum motivo esse avô, essa avó quiser ter contato com esse neto e não estiver conseguindo, óbvio que numa proporcionalidade muito menor do que o pai, ou que a mãe, mas ele vai ter direito a essa convivência e será a critério do juiz, ou seja, não é uma regra, né? Porque o avô e a avó, se o pai e a mãe tiver a guarda, eles não terão. Observado o interesse da criança ou adolescente. É interessante para a criança ou para o adolescente ir de 15 em 15 dias lá para uma fazenda no Mato Grosso do Sul a 3.000 quilômetros de distância? Não sei. Então, vai ser. Eu dou exemplos extremos para vocês verem que nada é absoluto, tá? Nenhum direito é absoluto se afronta o melhor interesse da criança. Artigo 1583, parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Vocês percebem que há sempre uma abertura de acordo com o interesse dos filhos, de acordo com as situações fáticas. Então, pode, é direito, é, mas e aí? Como estão as questões fáticas? Como está o interesse dos filhos? Então, a regra é que a guarda seja compartilhada e que o tempo seja definido de forma equilibrada. Mas como vai se dar isso? Isso acontece na prática? Depende. É muito comum que o final de semana do pai que não mora com o filho, ainda que seja uma guarda compartilhada para fins de autoridade e responsabilização, ela tem um período de convivência fixado de 15 em 15 dias, sábado e domingo alternado, vai acontecer de 15 em 15 dias. Nossa, mas por quê? Olha que desproporção. Sim, é desproporcional. Mas a gente não pode achar normal que uma mãe e um filho, que apesar de morarem juntos, estejam a semana em toda na correria, colégio e trabalho, e que eles não façam nada, apenas morem. E quando chega o sábado, que essa mãe quer planejar um passeio, que tá de folga, que quer fazer alguma coisa com esse filho, um momento de lazer, um tempo de qualidade, ela tem que entregar para o pai, só porque o pai não mora com o filho. Então é por isso que os finais de semana são alternados, porque a gente desconsidera esse período semanal em que está todo mundo imerso ali nas suas próprias rotinas e nas suas próprias atividades. Se ele morasse com o pai, seria diferente? Talvez não, o pai também ia querer o final de semana para ele. Então, ainda que a lei determine o equilíbrio, a gente tem que ver direitinho como é que é a rotina dessa criança, a qual distância ela está, né, desses genitores, quais são as atividades dessa criança, a idade dessa criança, tudo tem que ser observado. Parágrafo terceiro. Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Então, como eu disse, né, já falei disso em outra oportunidade, existe a necessidade de uma fixação de uma residência base. Essa criança vai ter base. Ah, então, a guarda é compartilhada, mas onde que é a residência base dela? É com a mãe? É com o pai? Onde que ela estuda? Esses pais moram na mesma cidade? Tudo isso vai ser observado. Outro ponto importante, gente, nada impede cada um com seu quartinho lá. O filho tem um quarto na casa da mãe, um quarto na casa do pai, faz 2 festas de aniversário. Nada impede isso. O que a gente está dizendo aqui é que legalmente, juridicamente, haverá uma residência base lá no processo. Ó, a residência base da criança vai ser tal. Ah, mas ele tem que buscar? Não sei. Talvez ele diga, olha, ele tem que. A mãe leva até tal ponto, o pai leva até tal ponto, não, a mãe que vai levar, é o pai que vai buscar, é o caso concreto que vai dizer. Rotina, residência base, distância geográfica e datas especiais. Já falei tudo sobre todos esses pontos. Rotina. A rotina da criança não vai ser desestruturada para a convivência com o pai. Residência base, ainda que compartilhada, porque se for unilateral, obviamente, vai ser com quem tiver guarda unilateral, mas ainda que for, que seja uma guarda compartilhada, haverá uma residência base. A distância geográfica conta diretamente para a forma como esse tempo em que pese a regra seja que tenha equilíbrio, né? A distância que esse filho percorrerá para conviver com ambos os genitores será considerada para fins de calendarização, para fins de quais dias serão do pai e quais dias serão da mãe. A atenção às datas especiais na hora de pedir a regulamentação.
Artigo 1585. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, ou seja, urgência, a decisão sobre guarda dos filhos, mesmo que provisória, então, ainda que o juiz vá dar uma decisão provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz. Teoricamente, esse artigo diz o quê? Olha, eu estou te pedindo uma coisa urgente, excelência. Ele vai pegar, vai agendar uma audiência para as duas partes falarem ali sobre essa decisão provisória. Na prática, acontece isso? Não. Será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses do filho exigir a concessão de liminar sem a oitiva. Então, em regra, o juiz usa isso. Olha, teoricamente, eu precisava ouvir você antes de te dar uma decisão provisória negativa a seu desfavor, porque eu vou acatar aqui o que essa pessoa está me pedindo, né? Duas pessoas estão pedindo. Um tá pedindo para não deixar o outro ver e o outro tá dizendo que ele poderia ver. Mas antes de eu ver esse aqui, porque esse aqui chegou primeiro, eu vou dar uma decisão provisória que te obriga aqui. Teoricamente, esse artigo diz que tem que ouvir as duas partes antes de fazer, de tomar essa decisão. Só que o próprio artigo, em seu final, diz que se a proteção dos interesses do filho exigir, ele vai tacar ali lá a decisão provisória e a coisa vai seguir até que seja modificada por outra decisão judicial, que pode ser ele mesmo pode dar uma nova decisão nesse sentido, ou deverá ser interposto um agravo de instrumento, que é o recurso que serve de impugnativo, né? Serve de impugnação contra uma decisão em sede de tutela provisória. Geralmente acontece isso, tá? Eu nunca vi um caso de perto em que a gente fez o pedido de tutela provisória e o juiz marcou audiência para ouvir outra parte para decidir sobre a tutela. Eu nunca vi. O que eu já vi foi, você pede a tutela provisória, mostra ali provas, né, que tiver WhatsApp, print, vídeo, qualquer prova que demonstre que aquilo é urgente e que aquela pessoa deve ter o seu direito de convivência suspenso. Ele, no máximo, ou ele vai dar a decisão provisória de cara e mandar intimar o outro, ou no máximo ele vai pedir para outra pessoa se defender, se manifestar por escrito sobre aquilo ali, que não seria contestação ainda, mas seria uma manifestação por escrito. Geralmente, quando o pai pede para ver o filho, por exemplo, e ele vê que a idade do filho é muito pequena, antes dele dar a tutela provisória, ele intima a mãe para dizer para a mãe dizer se o filho mama no peito, algo assim, tá? Artigo 1586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação dele para cada pai. Ou seja, é uma cláusula aberta, o que são motivos graves? Não sei. Poderá o juiz determinar de forma diferente? Poderá. E cabe a você, que é advogado, pedir. É com base nisso que você pede. Você pede, olha, excelência, você pode determinar. Já que você pode, eu quero assim, 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 porque não está na lei, mas já que você pode, eu estou te pedindo assim. É isso, você vai usar a seu favor. 1590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores incapazes. Incapazes aqui, minha gente, é o curatelado, né? Que a gente chamava de interdição. É o curatelado porque, em regra, a pessoa com deficiência não é mais presumida incapaz. Então, para ser incapaz, tem que ter a curatela. Aí sim, o filho curatelado, ele terá, ambos os pais do filho curatelado terão essa guarda, essa possibilidade de guarda regulamentada. Até porque, se ele for maior, ele que decide se ele quer ficar com o pai, que é a mãe dele. Tá? A não ser que ele seja incapaz, nesses termos aqui, em que quem vai decidir são os pais ou o juiz. Por fim, né, esse artigo 1586 a gente pode usar como uma cláusula aberta e não use modelo. Eu sempre falo isso. Não, aqui tá meu Instagram, tá, gente? Qualquer dúvida, deixa eu parar de compartilhar a tela que eu quero falar um pouco sobre o modelo com vocês. Não use modelo do Jus Brasil se você não sabe fazer. Por quê? Porque você não sabe quem fez aquele modelo. Você não sabe se aquele advogado que fez o modelo sabia o que ele estava fazendo. Então, até para você usar o modelo como uma forma de estrutura, como uma ideia, como um ponto de partida que é real, você precisa ter um mínimo de base. Então, não tem segredo, você não precisa usar modelo. Você vai endereçar lá ao excelentíssimo juízo da comarca tal, da vara de família da comarca tal. Qual que é o juiz competente para julgar uma ação de guarda? Onde que a criança está? Onde que o adolescente está? É ele, da cidade onde essa criança está, da comarca onde essa criança está. Vara de família, a não ser que seja vara única. Você vai qualificar ali as partes,
existe, né, existiu uma discutibilidade a respeito de que o incapaz, ó, o menor, o infante, a criança que era o legitimado desse tipo de ação. Mas não é verdade. Você pode fazer dos dois pais, um pai contra o outro, um pai é autor, o outro é réu, e pronto. Você vai qualificar as partes. Botar o endereço tudo direitinho, cumprir os requisitos da petição inicial, normal, lá do Código de Processo Civil. Vai expor os seus fatos. Ó, eles eram casados, nasceu fulano, 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 tem tal idade. Hoje em dia, quem exerce a guarda de fato é fulano. Se você tiver pelo réu e você tiver sem acesso ao filho, você não vai falar que exerce guarda de fato, não. Você vai explicar que a criança está na posse da outra pessoa, que é mais contra a vontade do seu cliente. Vai mostrar os fatos ali sem muita mirabolância, só vai explicar o que aconteceu, vai abrir um tópico do direito, vai utilizar o embasamento legal que eu trouxe aqui. Se tiver tutela de urgência, artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, vai dizer por que existe risco, por que é urgente, qual a probabilidade do direito, qual tudo direitinho lá, vai dizer que não tem perigo da irreversibilidade da medida. Se e somente se o pai ou a mãe forem um risco concreto para o filho, você vai pedir a suspensão do direito de convivência, vai pedir estudo psicossocial, se for uma briga. E é isso, vai colocar os tópicos lá e no final você vai fazer o pedido. Gratuidade de justiça, citação, tutela de urgência, que seja ação julgada procedente para. É isso, ó. Você sabe fazer petição. Não vai pegar modelo, não, porque os modelos, eles são muito, como é que eu posso dizer? Muito inchados, muito prolixos, e não há necessidade. Preze pela concisão. Por quê? Porque ninguém está com tempo de ficar lendo um monte de jurisprudência minoritária dentro de uma petição. Então, a não ser que seu caso seja extremamente peculiar, você vai fazer o negócio básico. Agora, se ele for peculiar, você vai procurar precedentes que corroboram, você vai fazer uma inter-relação entre as matérias, você vai fazer o que for preciso para garantir o direito do seu cliente e não ficar enchendo linguiça desnecessariamente. Outro ponto importante, mais importante do que falar bonito na petição inicial, é você cuidar bem das provas, nomeie as provas. Se você tem prints importantes, colacione o print no corpo da petição. Não conta que todo mundo que for ler aquela petição vai lá nos anexos. Colaciona bonitinho, dá nome, sabe? Faz um negócio bem feito em relação aos documentos, em relação aos vídeos, às mídias, aos áudios, às fotos. Mostre que seu cliente já tem uma relação de afinidade com a criança, que a criança é pequena, mas que ela está sentindo falta do pai, ou então que a criança é pequena e mama, ou então se a criança toma um remédio, se depende de um cuidado especial. Tudo isso é muito mais importante do que você ir lá no Jus Brasil, pegar um modelo imenso e colocar lá só mudando o nome das suas partes. Por quê? Porque o juiz não vai ler a jurisprudência que você colocou lá de 2002, ele não vai ler, não interessa para o seu caso. Busque precedentes qualificados, busque precedentes majoritários, busque pequenos e claros. Então, é isso, tá? Não tem segredo, gente. Você consegue, tá? Para de bobeira. Você consegue, não tem segredo. Para de achar que as coisas são muito difíceis, que no fundo, é só uma preguicinha de estudar, tá bom? Então é isso, meu povo. Fiquem com Deus. Até o nosso terceiro encontro.